Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí a participação no evento. É sempre um trabalho que a gente faz de tentar divulgar e a aprovação e a chamada para a palestra, com certeza, de certa forma, dá uma recompensa por todo esse esforço que a gente está fazendo. Então, agradecer a Anderson e o pessoal da organização do evento também. E vamos começar. Basicamente, eu vou falar sobre como você pode entregar bons resultados com o BDD. O que é BDD, o que você pode fazer com ele e que benefícios você pode tirar a partir dele. É, Como eu costumo fazer nas minhas apresentações sobre desenvolvimento, eu sempre falo no início sobre contexto da aplicação, porque nós vamos ver que tem muita coisa que a gente tenta implementar como desenvolvedor, a gente estuda, pesquisa como é que faz os testes localmente no ambiente de desenvolvimento, na sua máquina em casa, e aí quando você tenta implantar isso na empresa, você tem que estar ciente de algumas coisas. Você tem que prestar atenção em algumas coisas que vão facilitar a sua vida, a forma como você vai implementar, o que você vai implantar na empresa. Isso vai ser facilitado a partir do momento que você tem esse contexto de onde a sua aplicação está inserida, como é que é o funcionamento da empresa, todos esses detalhes. E a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de testes. Uma passada bem rápida, bem básica sobre o conteúdo. Provavelmente vocês podem ver alguma controvérsia, falar, poxa, a minha definição, o que eu entendo como um teste de um determinado tipo é diferente. Por mim, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem corrigir, mudar alguma coisa, podem mandar sugestões depois também da palestra. Mas a ideia é fazer falar bem rapidamente sobre esse tipo de teste. Não é nada, nenhum embasamento acadêmico ou algo do tipo, trazendo todas aquelas formalidades que a gente vê em alguns lugares. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto principal, que é o desenvolvimento dirigido ao comportamento. O que é isso e como é que a gente pode é, tirar um benefício a partir disso. E a ferramenta que a gente usa para fazer desenvolvimento utilizando BDD em PHP é o Behat. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. E sobre o Mink, que é como se fosse a outra metade do Behat. Então, deixa eu só ligar aqui o reloginho. Falando um pouquinho sobre o contexto da aplicação, uma das primeiras coisas que temos que levar em consideração como um desenvolvedor, como aquele que vai implementar ou adicionar uma determinada funcionalidade ou uma configuração lá na aplicação, a gente precisa entender minimamente como é a arquitetura dessa aplicação, como é que ela foi desenvolvida, quais são as ferramentas que ela está utilizando, quais são as versões da linguagem, das bibliotecas, porque a partir daí você consegue ter uma noção melhor do que você pode fazer. Por exemplo, falando do Behat em si, que a gente vai comentar mais na frente, ele tem, até a última vez que eu olhei, ele tinha duas versões principais. Era 2.5 e a 3.5, se não me engano. Eu olhei agora há pouco, estava na 3.8. Então nós temos aí pelo menos duas versões para lidar. E para você saber qual delas você vai poder utilizar, para saber quais são as restrições, você pode ir pelo modo mais dramático, digamos assim, né, que é tentar instalar mesmo na mão grande e começar a digitar lá os comandos de instalação, ou você pode já de antemão reunir essas informações da arquitetura, do que está sendo utilizado, quais versões estão sendo utilizadas, porque isso aí não vai ser utilizado só quando você for tomar a decisão de qual versão do Behat você vai instalar, mas também como forma de desenvolvimento da aplicação em geral. Tudo que você for mexer na aplicação, o ideal é que você saiba quais as versões disponíveis, quais os problemas que você pode encontrar de acordo com essas versões. E aí entra um outro ponto que a gente precisa ter em mente, que é a infraestrutura da aplicação. Na primeira parte da arquitetura, a gente vê como é que a aplicação foi desenvolvida, quais foram as metodologias que foram utilizadas, qual foi a forma. A aplicação foi desenvolvida utilizando MVC, costuma ser o clássico. Quando a gente pega uma aplicação legada, principalmente, geralmente são as aplicações que eu uso como exemplo. Quando a gente pega uma aplicação legada, ela está geralmente naquele formato MVC, utilizou um framework, mas utilizou apenas o básico do framework. Utilizou a estrutura MVC, dividiu lá os controles, não necessariamente tentou se fazer
um design mais rebuscado, alguma coisa do tipo. Já na parte de infraestrutura, você vai precisar verificar onde a aplicação está instalada, tanto em desenvolvimento quanto em produção ou nos outros ambientes que você tem disponível. Então você precisa ter essa informação também, qual é a infraestrutura que você tem a seu dispor, porque aí de acordo com a infraestrutura você vai saber o que você realmente vai poder fazer ou não em termos de desenvolvimento, de fluxo de desenvolvimento. Por exemplo, a minha aplicação ela está instalada localmente na máquina do desenvolvedor, mas não tem outros ambientes exceto de produção. É só desenvolvimento e produção. E o ambiente de produção é um servidor onde tem que subir o código da aplicação por FTP, pensando lá naquelas aplicações legadas e numa infraestrutura que vem junto, também legada. Então você tem aí dois ambientes, você precisa entender mais ou menos esse fluxo para você saber onde você vai atacar, em que passo do desenvolvimento você vai conseguir realizar, incluir, por exemplo, os testes. Você pode pensar inicialmente nos testes locais na sua máquina, mas o ganho mesmo real é quando você consegue colocar esses testes um pouco mais à frente, no servidor, e aí todo mundo se beneficia disso, não só você. Então, a infraestrutura é algo que você precisa ter em mente, quais são os tipos de permissões que você tem, o que pode fazer, o que não pode fazer naquela infraestrutura, e a partir daí você vai moldando, vai começando a desenhar como é que está a aplicação e o que é que você vai vendo já, à medida que você vai moldando essa aplicação, vai moldando a infraestrutura, vendo ali, moldando, o que eu digo anotando mesmo, não moldando de criar, mas de ter desenhado ali, você vai rabiscando a infraestrutura. Então você vai tendo mais informações e vai clareando mais os pontos onde você pode interferir, onde você pode alterar a sua aplicação ou os passos de desenvolvimento para facilitar a sua vida. E aí também a gente vai falar um pouquinho da documentação da aplicação, o que é que tem disponível para você se informar sobre a aplicação, que já esses dois passos iniciais, arquitetura e infraestrutura, a princípio, no ambiente ideal, eles estariam na documentação. Você teria um ponto, um local onde você conseguiria visualizar essa informação sobre a documentação. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre desenvolvimento, entrando nos passos mais específicos, no que a gente está mais acostumado. Como é que você trabalha com o desenvolvimento da aplicação? Quais são os passos que você tem atualmente? Como é que está funcionando na empresa ou no local onde você está trabalhando, no cliente que você está trabalhando? E também a gente fala um pouquinho sobre as pessoas, sobre o time, no caso, com o qual você está desenvolvendo e os times com os quais você está interagindo. Eu, na verdade, comecei até falando já antecipadamente, mas aqui entrando em mais detalhes sobre a arquitetura da aplicação. Como eu falei, você conhecer a arquitetura da aplicação, você saber quais são os principais componentes que estão sendo utilizados, quais são os pontos críticos da aplicação, onde ela costuma ter problemas. Quando você pega um projeto que já está lá desenvolvido, um projeto que está, por exemplo, um projeto legado, você tem partes da aplicação que você pode mexer sem problema nenhum. Você sabe que se ocorrer algum problema ali, vai ser algo mínimo, mas também tem pontos que, se ocorrer um bug, um problema, mínimo que seja, o prejuízo vai ser bem grande. Então, conhecer a arquitetura da aplicação também engloba isso. Você saber quais pontos você vai ter mais facilidade de mexer, quais pontos você vai ter mais dificuldade para poder fazer alguma alteração. Porque isso aí, esses pontos que eu listei como contexto da aplicação são coisas que estão interligadas. Você começa pensando, por exemplo, na arquitetura, e aí você vai ver que isso aí está envolvido com a parte de infraestrutura. A arquitetura da aplicação foi desenvolvida de uma maneira porque não foi a infraestrutura que foi desenvolvida seguindo a aplicação, foi a aplicação que foi desenvolvida seguindo a infraestrutura. Então, o cliente ele já tinha, por exemplo, um servidor com uma determinada configuração, e ele não quis mudar, não achou válido fazer um investimento, uma modificação para poder atualizar aquele servidor. Então, a sua aplicação, a arquitetura dela acaba sendo amarrada a essa configuração da infraestrutura. E se você conhece a arquitetura, se você conhece esses detalhes, a sua vida vai ficando cada vez mais fácil, em termos do esforço que você vai ter para desenvolver, para fazer alguma alteração na aplicação. Como eu falei, conhecer a arquitetura para saber quando e o que testar. O que testar é o que está relacionado a essa parte
do o que é fácil mexer, o que é difícil mexer, o que pode ter um impacto maior, o que pode ter um impacto menor, e o quando é em que ponto da aplicação você consegue, é, o quando é mais em relação a em que momento do desenvolvimento você está ali, a arquitetura da aplicação, ela nesse momento ela não permite fazer isso. Então você não pode já deduzir que de cara você vai conseguir fazer implantar a estrutura de teste, supondo que ainda não tenha uma. Você não pode já chegar supondo que esse vai ser o primeiro passo imediato. Pode ser necessário, pela forma como a aplicação foi desenvolvida, que você aguarde um momento em que essa arquitetura vai mudar, em que algum ponto dessa arquitetura vai mudar, e aí você diz, ó, agora eu vou aproveitar essa modificação, eu vou aproveitar essa mudança na arquitetura, e aqui cabe uma configuração e uma inclusão de alguns testes. Não vai ser custoso, não vai ser danoso para o projeto. Não vai ser, por mais que pareça controverso, você aplicar teste, você inserir testes, nunca é danoso para o projeto. Depende do prazo que você tem. Você pode ter algo que é muito trabalhoso de fazer inicialmente, pela forma como a arquitetura da aplicação está implementada, como foi criada, e aí se você tenta criar, adicionar os testes de cara, sem fazer esse estudo, sem fazer essa análise da arquitetura, da infraestrutura, você acaba não conseguindo concluir a etapa de configuração, por exemplo, por mais simples que pareça, nem sempre é possível concluir. Às vezes tem um passo mínimo que você não consegue alterar, por exemplo. Você precisa de permissão em determinado diretório. É uma coisa mínima, mas a depender de como a infraestrutura está, tem situações em que você realmente não consegue alterar isso. A pessoa que está lá encarregada pela infraestrutura vai dizer, ó, esse diretório, nesse momento, nesse espaço de tempo, a gente não vai conseguir alterar a permissão, porque vai acarretar falha de segurança em outros lugares, porque a aplicação foi desenvolvida, não olhou, não se foi analisado alguns pontos de segurança, e se a gente abrir essa brecha aqui, com os outros problemas que a gente já tem na arquitetura da aplicação, vai dar ruim. Vai ser uma brecha de segurança grande mesmo. Então, não necessariamente você vai conseguir instalar logo de cara, vai conseguir configurar logo de cara teste na sua aplicação. E a infraestrutura, como eu tinha falado, é exatamente esses pontos. Para você saber o que é que você pode mudar, quais pontos você vai conseguir realmente meter mão, quais pontos você vai conseguir alterar sem maiores problemas. E como você pode usar, né? De que forma você pode alterar? Não só você poder alterar, mas qual grau de liberdade que você tem com relação a isso. Às vezes a alteração é só você incluir um arquivo ou excluir um arquivo. É só você alterar a permissão de um arquivo. Mas o conteúdo, por exemplo, às vezes você não tem a liberdade de alterar ele pelos mesmos motivos que eu falei anteriormente. Tem alguma falha de segurança que pode ser criada justamente pela sua alteração. É aquele caso assim, a minha aplicação, eu sei que isso aqui é uma falha, mas aí eu fiz como o projeto não permitia ir muito além, eu fiz aqui o que a gente costuma chamar de solução de contorno, uma gambiarra, você fez alguma coisa que era o que você podia fazer naquele momento para poder sanar aquela deficiência, aquela parte da falha de segurança. E aí, por causa disso, você não vai ter liberdade para seguir muito adiante em outros pontos. Isso aí você precisa analisar, precisa obter essas informações e olhar com calma, sem pressa. Todas essas informações, essas coisas que são levantadas com relação à aplicação, o ideal é que por mais que a gente tenha prazos curtos, é que você tente olhar o mais calmamente possível para poder você não colocar o carro na frente dos bois, né? Não adiantar tentar ir além do que você realmente pode naquele momento. E ler a documentação da aplicação. Que documentação? Se você chegou lá naquele projeto legado que o pai desnaturado deixou lá na sua mão e disse: tô indo, agora você que cuida. Não tem documentação, não tem nada, a documentação levou junto, tá lá na mente, e aí você tá lá só com o seu projeto, com o código para você ler e para tentar absorver o máximo possível. Citando como exemplo, eu já trabalhei em projetos, em instituições grandes, inclusive, que você abria uma página de uma view, de um arquivo de view, e tinha lá dezenas, literalmente dezenas de constantes aleatórias representando a mesma informação. Você olhava, eu não entendi por que todas essas constantes diferentes para representar a mesma informação. Mas estava lá, estava funcionando,
e não tinha uma explicação lá declarada, escrita, anotada em algum lugar do porquê aquilo foi feito daquela forma. Mas estava lá. E não era para mexer, eu não tinha liberdade para mexer. Isso aí vai entrar em outras questões que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Se não tiver documentação, crie. Não é difícil criar documentação, a gente pode criar uma documentação bem simples. Tem um projeto que eu estava mexendo agora para essa apresentação, vou disponibilizar mais tarde, vocês vão ver que ele tem um arquivozinho de texto com algumas descrições de alguns pontos das configurações, de como foi feita a configuração do Docker, essas coisas. E não é difícil nem leva tempo para fazer. Você não pode tentar fazer a documentação perfeita. Se não tem, faça uma, por menor que seja, nem que seja para dizer quais são as versões da biblioteca que estão instaladas, é, algum algum porém que você encontrou. Eu não posso subir a versão do PHP porque nesse ponto da aplicação vai criar alguns problemas. E aí você tem aquilo ali listado. Já é uma documentação, não precisa ser a documentação perfeita, mas tem alguma coisa melhor do que não ter nada. Desenvolvimento, entender o fluxo de desenvolvimento, que é ter uma ideia de como as coisas estão funcionando ali no ambiente onde você está trabalhando, porque aí você vai saber onde e quando testar. Isso no sentido de vai envolvendo as outras coisas que eu tinha mencionado, arquitetura, infraestrutura, você saber os momentos, o onde pode ser, por exemplo, eu só posso testar na minha máquina. Eu posso testar no ambiente, tem um ambiente específico para isso, já desenvolvido lá, já está implantado. Então, isso aí são os locais onde você pode realmente mexer para incluir essas alterações, ou incluir essas configurações ou alterações. E o quando dependendo do fluxo de desenvolvimento, em que momento realmente você pode incluir testes. Que aí, se você tem um momento do fluxo de desenvolvimento que é um gargalo, que já o tempo já é bem curto nesse trecho do desenvolvimento, você não pode, de cara, chegar. Quando eu digo não pode, não é que você pode, como alguém que está lá desenvolvendo, você pode tudo. Agora, não necessariamente vão aprovar. Você pode criar e chegar mais na frente e vão dizer, isso aqui não está valendo. Então, quando eu digo assim, você não pode chegar e criar uma configuração que vai interferir num ponto crítico do fluxo de desenvolvimento, atrasando bastante, sem trazer um ganho imediato, a chance dessa sua alteração ser revertida é muito grande. Então, o ideal é que você estude também essa parte de como funciona o fluxo de desenvolvimento para você ver os pontos em que você vai conseguir inserir esses testes de uma forma mais suave, sem criar tanto atrito. E por último, pessoas. Entenda como funcionam as políticas da empresa, como as pessoas interagem, como elas podem ou não interagir na empresa de acordo com as políticas. Conheça a hierarquia desse ambiente e, principalmente, conheça as pessoas individualmente. Eu digo isso no sentido de você saber como ter uma noção mínima de como as pessoas se comportam, de como elas aceitam ou não as coisas que você está tentando incluir ou alterar no projeto, porque isso aí pode ser crucial no desenrolar do desenvolvimento, se você vai conseguir levar isso adiante ou não. Se você chega, por exemplo, e tem um colega de trabalho que ele está satisfeito em só fazer o trabalho dele das 8 às 5, sem muito transtorno, sem muita agonia, mesmo que esse trabalho dele esteja sendo repetitivo, por exemplo. E aí você vê, ó, se eu fizer uma determinada alteração, falando de testes especificamente, se eu chegar e colocar essa configuração de testes, eu não vou ficar testando manualmente. Eu posso automatizar isso mais na frente, mas a pessoa não quer ter esse esforço de parar para pensar sobre isso, de estudar sobre isso, de entender isso. É uma coisa nova, é uma coisa diferente. Então, para sair da zona de conforto, nem todo mundo tem o mesmo ritmo, nem todo mundo quer sair da zona de conforto. Então, se você conhece as pessoas, nesse sentido, você consegue entender melhor com quem você pode se aproximar mais, no sentido de tentar convencer a incluir os testes, a incluir as configurações, a alterar alguma coisa na aplicação, não só relacionado a testes, relacionado a tudo. E aí você tem que aprender a lidar com elas, a entender como é o comportamento de cada uma, para poder você ter uma vida fácil, no sentido de que você consegue conversar e resolver as coisas com qualquer um. Com uma pessoa que é mais ríspida, que é mais bruta, que não pensa muito bem no que está falando,
e com aquela pessoa que é mais compreensiva, que para pensar no que você está dizendo, para analisar o que você está falando. Então, acaba que, de certa forma, essa sardinha não, essa bucha, tá para você, né? Como desenvolvedor, como alguém que está trazendo a mudança, como a pessoa que está trazendo a mudança. E aí, passando essa parte de contexto que já tomou muito tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de testes. Nós temos os testes unitários, de integração, teste de fumaça, que geralmente o pessoal não fala muito, e teste funcional. O teste de fumaça, na verdade, é como se fosse um teste de funcional bem resumido. Aqui eu trouxe alguns exemplos de código. Esse daqui é um código da documentação do PHP Unit. A gente tem basicamente o início do arquivo, a, é, a, a inclusão da classe que a gente vai utilizar, né, do use com a classe, o namespace, onde a nossa classe vai estar salva, a nossa própria classe, estendendo a classe de teste do PHP Unit. E aqui a gente tem um método de teste, basicamente um método começando com o nome teste, no caso do PHP Unit. Você só precisa começar, ele precisa ser público, começar com teste, e você define o nome, o resto do nome do teste. E dentro vem o código que você vai usar para fazer o teste efetivamente. O teste unitário, basicamente, ele tenta testar a menor unidade que você conseguir da sua aplicação. Geralmente, essa unidade são os métodos. Você desenvolver a aplicação com classes, com métodos, e aí cada método de cada classe você vai tentar, pelo menos os públicos, você vai tentar realizar esses testes. E tem essa ideia de que se você desenvolveu corretamente, você, ao testar os métodos públicos, os métodos privados serão chamados indiretamente. Então, eles serão testados juntamente com os públicos. E esse mesmo teste unitário aqui, push and pop, é um teste de uma stack. Ele começa, aqui é o código só do teste. Ele começa criando uma stack, que nesse caso ele cria como um array, testa, aqui efetivamente é que começam as acessões, os testes. Ele testa que quando você cria um array, ou uma stack, uma pilha, ela está vazia. Ele conta o array que você criou e confere se a quantidade de elementos é zero. A gente sabe que o PHP, obviamente, vai criar o array com zero elementos, mas isso é só uma exemplificação de como você seguiria os passos de teste. Você tem uma funcionalidade ou uma característica do objeto lá e você está testando isso. A mais à frente você testa a inserção de um elemento. Aqui usou a função arrayPush, inseriu uma string, e aí ele validou que quando você pega o primeiro elemento, já que antes era zero, né? Estava vazio, quando você pega o primeiro elemento, ele é o mesmo, é a mesma string. E embaixo ele valida que, como antes não tinha nenhum elemento, agora você inclui um, ele valida que a contagem agora tem um elemento. E a remoção, ele usa a função arrayPop, que retorna um elemento e exclui esse elemento do array. Então aqui você tirou um elemento da pilha, validou que esse elemento é o elemento que foi incluído anteriormente e que agora a pilha tem zero elementos, novamente. E aqui tem a função com os três métodos, todos os testes na sequência. Criou, testou que está vazio, adicionou um elemento, testou que o elemento foi realmente adicionado, que a contagem agora é 1, excluiu o elemento e confirmou que voltou a ficar vazio. Então, o teste unitário basicamente é isso. Eles são testes curtos, precisam ser testes rápidos, porque costumam ser, a quantidade deles é bem maior comparada com a dos outros testes, e as partes da aplicação que ele está testando, como o nome já diz, são partes supostamente mínimas, né? O mínimo da aplicação que você está testando. E aí nós vamos para um outro tipo de teste, que é o teste de integração. O teste de integração ele vai um pouco mais além. Ele testa se áreas diferentes da aplicação estão funcionando interligadas, digamos assim, integradas. Você tem uma parte da aplicação que utiliza outra funcionalidade por baixo do pano. Você testa que aquilo ali continua funcionando. Aqui tem um outro. Esse código aqui ficou um pouquinho ficou errado. Na verdade, esse use aqui está errado. É, opa, esse teste aqui já é de um outro framework, Codeception. E aqui o código dele, efetivamente, basicamente diz o seguinte: ó, eu tenho um objeto que representa o usuário, eu acesso uma página, ele tem métodos auxiliares para isso. Eu acesso uma página, que é a página raiz, eu clico em algo que está escrito login, eu preencho um campo chamado username com miles, preencho um outro campo chamado password com Davis, clico em algo que tem um enter, um botão lá que tem um enter, e eu vejo na página
resultante, né? Hello miles em um componente H1. Então, basicamente, eu fiz um. Isso aqui, por si só, é um teste funcional. Você está testando a funcionalidade da aplicação, que é o login. Você acessou a tela de inicial, acessou uma seção de login, preencheu os dados e entrou. Isso aqui, só essa primeira parte, eu vou mostrar mais na frente, é um teste funcional. Mas quando você adiciona, nesse caso aqui, ele tem um código específico para teste do Symfony, ele valida aqui que um e-mail foi enviado. Quando o usuário logou, aqueles e-mails que a gente recebe, ó, você fez um login no sistema tal dia de tal IP. Quando você utiliza essa parte aqui do e-mail, você está usando outra é, parte da aplicação, está usando outra funcionalidade da aplicação por baixo do pano, quando o usuário faz o login. Então aqui você está validando que ele realmente que as coisas estão funcionando como deveria nesse sentido. Não só que ele conseguiu logar, mas que um e-mail foi enviado. Então você tem acesso à informação. Basicamente, o que eu uso para diferenciar os dois, integração e funcionalidade, ou teste funcional, é esse detalhe aqui. Ó. Se você tem acesso a informações do sistema, como naquele momento, a partir da página, você já verificar que um e-mail foi enviado, isso aqui é uma informação que está no sistema, tá? Que o usuário final não teria acesso diretamente, a não ser ir lá na caixa de e-mail dele quando ele recebesse o e-mail. Então, se eu valido isso aqui, eu estou usando coisas do sistema por baixo do pano, eu estou validando integração. Vou pular um pouquinho de fumaça. Se eu tenho só essa parte aqui dos passos do login, sem esse acesso ao e-mail, isso aí sim seria um teste funcional, você testando a funcionalidade do ponto de vista do usuário. E aqui vê que é algo bem parecido. Ele acessou um endereço, barra login lá na aplicação, preencheu os dados dos campos, clicou e verificou se tinha um texto na tela. E o teste de fumaça, que costuma ser bem relegado, é como se fosse um teste funcional, mas de uma forma bem resumida. Aqui a estrutura é mais ou menos a mesma. Eu aqui estou utilizando a classe do Symfony, no caso que eu vou acessar um componente dele mais na frente, que disponibiliza algumas coisas voltadas para a parte de aplicação web. Então, o que é que ele disponibiliza? O cliente, para a gente poder fazer os acessos à página. E aqui o teste basicamente é o seguinte: eu crio um cliente, um componente, um objeto que vai acessar a aplicação, requisito, utilizando o método get, a página raiz, e valido que o código de resposta que o código de status da resposta dessa página, né, do que foi retornado dessa consulta, é 200, que seria HTTP ok. Então, basicamente, ele está dizendo, ó, eu acessei aqui e ele retornou 200. Ele realmente carregou a página, não deu erro, supondo que você configurou a aplicação corretamente para dar erro quando não carrega tudo certinho como deveria. Então, o teste de fumaça basicamente é isso. É um teste bem rápido para você ter alguns pontos críticos da aplicação, você vê que eles estão funcionando minimamente. Então, se você fez uma alteração que alterou que criou uma falha em algum ponto da aplicação, e aí você criou essa falha, mas você não viu porque você estava testando um outro ponto da aplicação. Você estava testando, sei lá, o formulário de contato e gerou um erro no formulário de login por causa disso. Então, com esse teste aqui, você consegue de forma rápida ver que a página de login não tá nem carregando. Então, aqueles problemas do tipo, eu alterei uma coisa que supostamente deveria ser inofensiva e de repente estão todos os clientes ligando, criando chamados lá, reclamando, porque não conseguem logar na aplicação. E aí o seu cliente, aquele que está pagando pela aplicação, no caso, está perdendo dinheiro, porque os usuários da aplicação não estão nem sequer conseguindo logar no sistema, quem dirá concluir os pagamentos que eles iriam fazer. Então, com um teste desse, você consegue rapidamente ver isso. Não é uma validação completa, mas é uma validação para ser feita de forma bem rápida. Então, você pode, por exemplo, no caso do PHP Unit, adicionar umas configurações para você só passar a lista de páginas como um provider que ele chama. E aqui você faz um loop, pega todas as strings que representam páginas e vai testando se elas estão ok. Então você tem um teste rápido de todas as páginas da aplicação, as páginas principais. Pelo menos você sabe que está carregando. E aí a gente passou pelos testes e entra na parte de BDD efetivamente. E a gente pode começar a falar de BDD pensando no que são, do ponto de vista que nós temos, né, que costumamos ouvir quando conversamos, o que são bons resultados. Se é uma aplicação que está funcionando bem, sem erros, se é uma aplicação que está funcionando rapidamente, se é uma aplicação que você consegue trabalhar de forma tranquila, sem estresse.
E a gente vê um pouquinho também o que é falar um pouquinho o que é TDD e o que é BDD. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Não, tá aqui. É, bons resultados a gente pode considerar como aquilo que agrada ao cliente da aplicação, pensando em quem realmente está trazendo retorno financeiro ou do valor que se espera obter da aplicação. Você obter bons resultados é você obter resultados que aumentem esse retorno, ou financeiro, ou através de coisas que o usuário consiga concluir, que você aumentou, que você melhorou a forma como ele conseguir interagir com a aplicação. E aí, no final das contas, quem vai ditar se o resultado é bom ou não é sempre o usuário final. É sempre quem está utilizando a aplicação. Então, você tem que pensar para o usuário final o que é que ele considera como um bom resultado. Às vezes você pode ter, por exemplo, e aí a gente entra naquelas outras questões de lidar com as pessoas, de saber conversar ou como mostrar algumas coisas. Você pode ter, por exemplo, alguém te contrata para fazer um projeto e você mexe com a aplicação, a pessoa que te contratou lista algumas coisas como principais, mas os dois têm acesso a informações de que o usuário tá mais interessado em outros pontos da aplicação. Então, para o usuário final, o que vai contar como um bom resultado é quando ele chegar, quando ele obtiver essas novas funcionalidades que ele está pensando, não necessariamente o que o chefe está pensando. E aí a gente tem aquelas questões de se o produto deu certo, se não deu, por que esse produto fez sucesso, por que aquele não fez. Então, esse aí é um debate um pouco mais filosófico, entra em alguns outros pontos, mas de uma forma bem generalista, a gente pode considerar, pensar no que o cliente final considera como um bom resultado. E falando um pouquinho sobre, entrando na diferenciação entre TDD e BDD, que são termos bem próximos, TDD é você desenvolver realizando testes. E aí você pode desenvolver realizando testes antes da aplicação, eu digo antes de implementar uma funcionalidade ou depois de implementar a funcionalidade, tem lá as vertentes, tem quem prefira uma coisa, quem prefira outra, mas o foco nesse caso é você ter testes para você validar o que você está desenvolvendo. E BDD, você tem os testes, mas você começa a focar um pouquinho mais no comportamento da aplicação, no sentido do que ela está entregando para o cliente. Que comportamentos você está desenvolvendo? Você não desenvolve simplesmente, por exemplo, uma tela de login. Você desenvolve a funcionalidade de login que o cliente pediu de determinadas maneiras. E aí a gente entra nesses outros pontos aqui que são features, histories e cenários, que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente. Features são efetivamente as funcionalidades da aplicação, são os pontos o que a sua aplicação vai fornecer como ferramenta para o seu usuário final. E aí, essas features são os pontos que você precisa ter mais atenção na hora de desenvolver, porque tem alguns processos que a gente faz, que a gente segue, para poder você, pensando nessa parte de bons resultados, de você apresentar coisas que o cliente esteja almejando, que o cliente ou o usuário final esteja querendo, essas features são como se fosse a condensação dessas funcionalidades. É você pensar de uma forma bem resumida no que vai trazer um benefício, o que você pode adicionar para sua aplicação que vai trazer um benefício para o usuário, que vai trazer um retorno para o usuário, vai fazer ele gostar da sua aplicação, vai fazer ele querer utilizar a sua aplicação mais. E aí a gente vê que a ideia não é simplesmente testar. Como no TDD, você vai lá, está desenvolvendo, você já tem algumas coisas em mente, você está desenvolvendo e está focando em ter o código funcionando. Em BDD, a gente começa pensando pelo lado do usuário. As coisas que a gente começa a fazer são voltadas para o lado do usuário. Você meio que esquece o código e vai pensar primeiro no que o usuário está querendo, no que ele está sugerindo, nas coisas que você pesquisou de alguma forma, que você utilizou alguma metodologia para consultar o usuário, para verificar, para validar que é aquilo que o usuário está querendo. Ou às vezes a validação ocorre até quando você implementa e você entrega. Ele diz: "Ó, isso aqui era o que eu queria. Não, na verdade eu tinha pensado em algo totalmente diferente e vi que não vai funcionar". Mas aí, no final das contas, o que você está desenvolvendo está focando em funcionalidades para o usuário. Você pode, por por alguns momentos, esquecer código e pensar nesses pontos. E aí vem algumas coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa definir quais são essas features, quais são essas funcionalidades, o que é que a gente vai implementar. Precisa ter essa reunir essas informações, e aí você vai ter conversas com o usuário. E aí, quando eu falo você, vai depender do ambiente que você está inserido. Volta lá para o início, quando eu falei do contexto.
o que você vai poder fazer, ou o que você vai poder implementar em termos de BDD na empresa ou com o cliente que você trabalha, depende da forma como o desenvolvimento é feito, como as pessoas interagem, como é a hierarquia. Se você tem essa liberdade de ir até o cliente, as coisas se tornam bem fáceis nesse sentido de que você vai obter as informações direto da fonte. Se você já tem, intermediários, aí você vai, de certa forma, por mais que as pessoas se esforcem, você acaba tendo um pouco de ruído, então nem sempre a informação que chega para você é o que tinha sido sugerido pelo usuário. Isso aí pode se perder um pouquinho. Mas aí são coisas que vai da metodologia que você está utilizando, vai da hierarquia, vai envolve muitas variáveis e você precisa, como falei lá no início, você precisa ter esse entendimento de em que local você está inserido e o que você realmente o que você tem em suas mãos, qual o poder que você tem, até onde você consegue chegar com o usuário. Você está em uma empresa que você consegue falar diretamente com o usuário, isso é permitido, às vezes não é. Então isso aí tem que ser balanceado, tem que ser avaliado para você saber o que especificamente de todo esse conjunto de coisas que você pode fazer, do que você pode supostamente, definir com o usuário, vai depender se você realmente pode chegar no usuário. Isso aí vai afetando o resultado de uma forma ou de outra, mas é melhor você ter um pouco do que você não ter nada. E aí, uma vez que você definiu que você teve uma certa liberdade, você conseguiu realmente definir ou sentar com alguém que passou pelo menos esses passos, essas tarefas para alguém para fazer essa, definição do quais são as características, não características, quais são as funcionalidades da aplicação que vão ser desenvolvidas, você tem ali uma listinha, teve um brainstorm, teve alguma forma, alguma metodologia, você reuniu essas informações, aí você vai parar e priorizar quais são, as features que vão trazer mais retorno, eh, com foco no cliente, pensando no cliente. Você tem lá 2 funcionalidades na sua aplicação e a primeira funcionalidade é uma melhoria no carrinho, em uma aplicação de compras lá de mercado, você tem uma melhoria no carrinho que pode, te trazer bastante retorno financeiro. Você viu que, ó, se eu conseguir melhorar, isso é até é tema de várias pesquisas aí de acadêmicas, se você conseguir melhorar minimamente o sistema de recomendação, as suas vendas vão aumentar absurdamente. Então isso aí é uma feature, uma melhoria que você pode fazer no sistema de recomendação. Por outro lado, você tem uma sugestão de alguns clientes, mas que no todo, isso não agrega muito. Quando você, valida isso ou quando você compara isso com as sugestões, mais generalistas dos usuários, você vê que, digamos, 5% dos usuários pediram uma determinada funcionalidade. Mas ela não vai trazer tanto retorno, assim, é só digamos assim, uma comodidade para o usuário. Então se você fizer essa feature, se você implementar ela, entregar como o usuário pediu, você vai ter esse benefício do usuário, estar mais satisfeito, aquela porção do conjunto de usuários vai estar mais satisfeita, mas se você conseguir implementar o sistema de recomendação, a melhoria, o retorno vai ser muito maior. Então você precisa fazer essa priorização das features, do que realmente vai trazer retorno e o retorno não é simplesmente, porque o sistema de recomendação, trouxe mais retorno para a empresa em termos de venda. Você tem que pensar o seguinte: ó, o sistema de recomendação está funcionando porque ele conseguiu mostrar para o usuário coisas que ele realmente estava interessado em comprar. Você conseguiu sugerir para o usuário coisas que ele estava interessado em comprar. Então, o resultado da venda para a empresa, o aumento lá do lucro para a empresa, é a consequência, mas o foco foi a melhoria no sistema de recomendação, que fez o usuário querer comprar mais coisas na empresa, mais itens lá naquele shopping, naquele, e-commerce. Então essa priorização você precisa fazer. A partir do momento que você priorizou, então você vai detalhar, mas você vai detalhar apenas as features que são prioritárias. Aquilo que você tem como mais urgente, mais que traz um retorno mais rápido ou melhor, no caso traz um resultado melhor para a empresa. E aí você vê que esse passo de detalhar ele está depois de priorizar, porque você não detalha todas as features de uma vez. Você detalha apenas as mais o tempo que você utiliza para fazer essa parte de detalhar, você utiliza apenas para o que você está implementando agora. E aí isso aí vai ficando mais granular, você vai tendo, ao invés de você passar um bom tempo detalhando as coisas, como você detalhou só o que você vai utilizar agora, só o que você vai implementar agora, o tempo entre você
detalhar, seguir esses passos, que acho que só tem mais um. Se você seguir esses passos, implementar e ter o retorno do usuário, e você seguir mais adiante, e priorizar novamente ou detalhar o que vem a seguir na lista de prioridades, o tempo começa a ser mais intercalado, então você tem um retorno mais rápido, não é algo do tipo: "Ah, eu passei um tempão detalhando e o usuário esperando o retorno sem ver nenhuma novidade na aplicação, e eu consegui detalhar apenas o mais necessário e conseguir seguir em frente". E, finalmente, depois de tudo isso, vem a parte de implementação. Você botar a mão na massa e criar, aquela feature. Como eu tinha mencionado, focar no que agrega valor ao negócio, focar no que vai trazer um retorno imediato ou mais rápido. E aí, a gente entra nas stories, que são descrições da feature com um escopo de aceitação, com alguns outros detalhes que vão dizer se aquela, feature ela o que você como você define ela como aprovada ou não, como algo que está funcionando como esperado ou não. Então, quando você pega essa descrição e adiciona esse escopo, adiciona o que você considera como aceitação, você tem as stories. Aqui a gente tem um exemplo, eu não acabei não mudando isso aqui, está como imagem ainda, vou colocar como texto. Você tem um título bem simples da history, e aí você tem aqui, ó, uma descrição. Como pode ser um usuário, como um administrador, como alguém com determinado papel, eu quero, e aí você vem, descreve rapidamente a feature, eu quero realizar uma compra, pensando no site da Amazon, eu quero realizar uma compra com apenas um clique. Para que qual é o benefício disso? Eu consigo concluir uma compra rapidamente, sem passar por todos aqueles passos que são um pouco tediosos, você está sempre repetindo a mesma informação. Então você tem o personagem, quem vai se beneficiar disso, você tem a funcionalidade especificamente, e você tem o benefício que essa funcionalidade vai trazer. E aí os critérios de aceitação são os cenários mais detalhados, dizendo o que você consegue em cada cenário. Deixa eu ver se tem isso, mas tem. Pronto. É o conjunto dos requisitos. Estou correndo um pouquinho porque eu já vi aqui que faltam uns 20 minutos. Os cenários são o conjunto dos requisitos com os critérios de aceitação e com os casos de testes. A gente está começando a sair. A gente começou pela feature, que era uma coisa bem mais alto nível, bem mais simplificada. A gente vai começando a destrinchar essa informação da feature, e aí a gente vai passando para vai incluindo algumas coisas, os critérios de aceitação e os casos de testes especificamente, que lá na frente vão se tornar o código de teste. Vou só voltar aqui para a gente revisar a sequência. Aqui. Features, histories e cenários. Features, fazendo um resumo bem rápido, que eu sei que, de certa forma, são alguns assuntos, alguns conteúdos novos, tem coisas que nem todo mundo ouviu falar, então passar tudo de uma vez eu sei que embola um pouco na cabeça. Features são as funcionalidades que você está tá adicionando na sua aplicação para o seu cliente final, aquilo que vai trazer o retorno para a sua aplicação, vai fazer a sua aplicação ter sentido na vida do usuário. As stories é quando você começa a detalhar essas features com algumas informações, e os cenários são os pontos em que você começa, seria cenário no sentido que a gente costuma ouvir a palavra mesmo, de, pense nesse cenário, você está lá como usuário e você clicou em tal coisa, você começa a descrever passos. Então, cenários são os pontos mais detalhados. Esses passos a gente vai ver como testes mais na frente. Então, a gente passou pelas features, resumiu, listou o que é que o usuário iria pedir, o usuário estava pedindo como funcionalidade nova, fez lá a priorização do que deveria vir primeiro, detalhou, e o detalhamento, no caso, foram as extras. A descrição da feature com o escopo de aceitação, o que é que o usuário vai considerar como algo válido para aquela feature. E aí aqui tem o resumo, a history seria essa parte do início, juntamente com os cenários. Aquilo que está contando aqui como critério de aceitação. Esses cenários são os requisitos e os critérios de aceitação dos casos de testes. A gente vai ver que esses 3 itens aqui eles vão ser traduzidos mais na frente,
tem uma linguagem que a gente utiliza para poder fazer a descrição do BDD, e aí nessa linguagem a gente tem a tradução desses 3 itens. Uma history pode ter um ou mais cenários, e aqui os termos que eu mencionei. Given, when and then, são os termos em inglês. Given dá o estado inicial, diz como o cenário que você está considerando, quais são os requisitos, digamos assim, o que é que você considera como o estado inicial da aplicação. Então, o usuário, digamos que você está validando o login da aplicação. Você está criando. O login é uma coisa bem genérica, mas dá para ter uma ideia boa dessa parte do cenário. Você está criando o login é a feature, o usuário poder se identificar no sistema, poder mostrar quem ele é para a aplicação, né? Poder fazer essa identificação com a aplicação. E aí você tem esses 3 termos lá quando você está criando o cenário, quando você está já na parte mais detalhada lá da history. Given é o estado inicial, você quer dizer assim, eu estava considerando que eu estou na página inicial e eu não estou logado. Isso é o cenário, é um exemplo de cenário inicial. Você está testando o login, e aí se você for. Pode parecer uma coisa um pouco óbvia, porque a gente já utiliza o tempo todo o login, mas quando você vai implementar, essas coisas são levadas em consideração. Então a gente tem aqui o estado inicial, considerando que eu estou na tela inicial e que eu não estou logado. Quando, esse when, qual é a ação que o usuário tomou. Quando eu quando eu preencho os campos e clico no botão de login, então o resultado esperado. Se a gente for comparar isso aqui com aquele teste funcional que tinha lá, era dado que eu acessei a página inicial, quando eu preencho o campo com o meu usuário com o meu nome e preencho o campo senha com a minha senha e clico no botão logar ou entrar, que seja, então o resultado esperado é a tela inicial personalizada com o nome do usuário. Isso aqui é um cenário de login. Mas se a gente for pensar na feature de login, esse cenário somente não é o login como a gente está acostumado a ver o tempo todo. Não é o login completo. Tem outros cenários. Tem um cenário de que, por exemplo, dado que eu já havia logado anteriormente na aplicação, já havia entrado anteriormente na aplicação. Quando eu clico no link de login, o resultado esperado é o link de login, no caso, é o link que abriria até o formulário de login. O resultado esperado é ele redirecionar já para a tela inicial. Por exemplo, aí já vem outro cenário. No caso, cenário dentro de uma history. É uma descrição lá do login. E aí, beleza, a gente juntou essas informações, pesquisou quais são as features que o usuário está pedindo, pesquisou quais são as prioritárias, definiu, começou a detalhar, começou a buscar mais informações, mais informações. E como é que a gente converte isso em algo que possamos utilizar em desenvolvimento? É aí que entra Gherkin, que é uma linguagem usada para descrever todos esses pontos, as features, os cenários e os passos que a gente utiliza nesses cenários. Aqui eu trouxe um exemplo da documentação mesmo. A feature ele listou aqui como comando ls do Linux. E aí aquela descriçãozinha básica que ele fez para formar a history, para ver a estrutura do diretório. Então essa daqui a seria a funcionalidade. Como usuário Linux, então qual é o papel de quem está acessando aquilo ali? É o papel de um usuário Unix. Eu preciso listar o conteúdo do diretório atual. Então isso aqui é o que você espera que aconteça. E o cenário que ele descreve aqui é um exemplo de como você validaria isso. O cenário que ele botou aqui lista dois arquivos em um diretório. Dado que eu estou num diretório chamado teste e eu tenho um arquivo chamado full e um outro arquivo chamado bar. Quando eu executo o comando ls, eu deveria ter essas duas strings no resultado. Então aqui, se a gente for para olhar nesse textozinho, nesse pedacinho de arquivo, a gente tem uma descrição bem resumida, bem simples, de como criar uma funcionalidade, nesse caso aí do ls lá do Unix.
Mas isso aqui é a condensação de tudo que foi falado até agora. A gente tem a feature, tem a funcionalidade bem resumida, um termozinho simples como login ou carrinho ou alguma coisa do tipo. Tem a descrição do que você pretende fazer, qual o seu papel, para quem isso interessa, que é o usuário aqui, e tem o que você precisa fazer, o que você precisa alcançar, digamos assim. E o que precisa fazer realmente, os passos estão aqui embaixo. E qual é a graça de você ter um arquivo desse? Isso aqui pode ser utilizado para esse arquivo, no caso, utilizando essa linguagem, utilizando esse formato, esse framework, essa estrutura, você pode pegar essa estrutura e documentar as features que o cliente está pedindo. Então você já começou a documentar as coisas que estão sendo pedidas para poder ser implementadas de uma forma que você possa mostrar para o cliente rapidamente, possa discutir com ele rapidamente e entrar em consenso, ver alguns detalhes, aprofundar alguma coisa se for necessário. Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma tela bem simples, são 4, 8, 10, 15 linhas mais ou menos, 14, 15 linhas de, de código. Mas nessas 14 linhas a gente já tem bastante informação e bastante informação resumida. Então, para quem não tem nenhuma documentação, por exemplo, na aplicação, isso aqui já é um grande passo. Mas isso aqui é apenas metade da história. Com essa linguagem, com arquivos criados dessa forma, a gente pode utilizar uma biblioteca que converte esse arquivo, converte os arquivos nesse formato para serem executados no browser. Então você consegue, no browser, mas se eu não me engano, você consegue fazer isso em outros meios também, não necessariamente no browser. É, então você consegue executar a documentação que você validou com o seu cliente. O seu cliente, você passa isso aqui para ele, ele diz, isso é o que eu quero. Você tem uma ferramenta. Você converte isso aqui em passos que o sistema, o computador, vai executar para você. Você converte essa documentação diretamente, a documentação que o cliente validou, que o cliente aprovou, em testes. Isso aqui, como a gente discutiu anteriormente, como eu expliquei anteriormente, isso aqui tem um resumo do que é a funcionalidade, já passou pelo aquele espaço de priorização, a gente já sabe que é algo importante para o cliente, ele já validou que é isso que ele quer, você consegue converter isso aqui em código e executar isso aqui diretamente como código, que é o que essa biblioteca faz. E aí a gente vai esticar um pouquinho e entrar nessa biblioteca. É, ela tem alguns, até a última vez que eu verifiquei, como eu não olhei ainda 3.8, eu não sei se mudou, vou tentar atualizar isso antes de disponibilizar o slide. Mas a 3.5 tinha essa estrutura. Tem o driver, que é o objeto que vai gerenciar essa parte de comunicação com o browser, com o navegador, com a ferramenta que vai efetivamente dar os passos. A seção, que mantém a informação. A página, que é um objeto para representar a página realmente da aplicação. E elementos que representam nós da página, que representam itens da página. Então, basicamente, quatro elementos que você precisa conhecer. A maioria deles você não mexe diretamente depois que você faz a configuração inicial. E aí você passa a só interagir com o código mesmo da página. Para partindo aqui um pouquinho, correr um pouquinho, já está no final. Para instalar o Mink, a gente precisa adicionar algumas coisas. Ele não funciona sozinho, a gente não usa o Behat puro. Pelo menos eu não vi nenhum uso dele puro. É sempre com essas ferramentas, cada um com uma função. Behat como o framework mais geral, e aí cada ferramenta que vem junto para uma função específica. O Mink como eu falei, é a que vai fazer a comunicação com o browser, a extensão e o driver para o navegador que você vai utilizar. Gulch é um navegadorzinho bem resumido, é um browserzinho que não tem a parte de JavaScript. Então, para código simples, para aplicação simples que não envolve JavaScript, esse daqui é o mais rápido. Para aplicação que envolve JavaScript, você tem o Selenium Drive, se não me engano. O PHP Unit, se você for incluir os testes, no caso, as classes do PHP Unit para os testes especificamente para código de teste. E depois que você fez a instalação, depois que você adicionou os requisitos lá e rodou o Compose Install, você tem um arquivo de configuração que precisa criar, que vai
dizer as partes principais, vai configurar, no caso, as partes principais lá do Behat. Você tem, se eu não me engano, ele já mudou um pouquinho essa estrutura, mas na documentação tem a parte mais atualizada. Aqui você está descrevendo qual é a extensão que você vai utilizar do Mink, aqui você está dizendo qual é a página inicial da sua aplicação, a que você vai usar para teste. A gente viu que lá nos testes que eu passei como exemplo, ele sempre usa com base em alguma URL. Você digita lá o barra e ele vai estar na página inicial. Mas página inicial de quê? Página inicial dessa URL aqui que você definiu nessa configuração. Aqui você só está dizendo para ele habilitar o Git como driver e aqui o Selenium. Então aqui nessa configuração ele habilitou os dois drivers. E se você tem lá um cenário, tem uma estrutura que você vai converter para testes, inicialmente ela não está habilitada para fazer teste com JavaScript. Ela tá, se você tentar rodar ela em uma página, esse cenário, esse código como teste em uma página que tenha JavaScript, que tenha comportamento com JavaScript, com o Git como driver, apenas ele vai quebrar. Então você precisa habilitar o JavaScript e para isso você só precisa adicionar essa tagzinha aqui, o arroba JavaScript, pronto. Ele já entende que isso aqui contém JavaScript e vai tentar utilizar o Selenium para isso. E aí quando você roda o teste, quando você executa o comando behat, depois que você já fez a instalação dos requisitos, ele vai estar disponibilizado na pasta bin. Quando você executa ele, ele vai executar os testes lá, considerando a instalação padrão, onde ele adicionou os testes, cria uma pasta features, se não me engano. E aí ele vai ler os arquivos que estão lá com arquivos .feature. Esses arquivos que eu mostrei aqui. Deixa eu botar um pouquinho para. Esse arquivo aqui, ele salva como .feature, bem sugestivo, né? E aí, quando você executa o behat, ele vai nessa pasta e tenta executar os testes que estão lá. E aí ele vai dizer o seguinte, nesse exemplo aqui. Ó, desses testes que você executou, esses dois primeiros passaram, ele botou a coloração aqui amarelinha, passou. Aqui, se não me engano, ele bota essa cor porque é um passo que ele está dando, são passos que o usuário está executando. E esse que ele marcou de vermelho também é um passo, mas é um passo que ele não encontrou a implementação. Esses daqui já vêm numa classe do Behat. Quando você instala o Behat, ele já tem uma classe que vem com alguns métodos auxiliares para as coisas mais básicas que você vai utilizar. Então aqui ele diz, ó, isso aqui existe, dado que o usuário está na página tal. Isso aqui ele consegue converter já em um teste sem você precisar adicionar nenhuma configuração além dessa inicial. Esse segundo ele também consegue configurar, preencher um campo, dar o nome do campo e diz a string que ele vai preencher. Mas esse último aqui, eu espero que a caixa de sugestão apareça. 5 minutos. Eu espero que a caixa de sugestão apareça. Então, esse terceiro passo aqui, ele não conseguiu executar, ele não achou um método para isso, mas ele te dá o código já, o que você precisa adicionar para poder o teste passar. Aqui você já tem toda a estruturazinha do teste, que tem algumas tags do Behat, e aí você vai vendo que é uma coisa bem simples, a forma como ele é, identifica os itens, o que é o que. Aqui ele identificando que uma função é um teste. Quando você bota o arroba given, ele já entende que isso aqui vai ser convertido para essa string aqui. Então, esse aqui o given está na primeira linha, mas ele considera o end como uma continuação. Então, aqui não está como given, está como end, mas ele considera como se fosse um passo seguinte de uma configuração inicial. Então, ele procura um given, um arroba when, um arroba then, com essa string aqui que ele não tinha encontrado um teste já pronto dele. Então ele já te deu a estruturazinha bonitinha do teste, você só precisa copiar e colar. E aqui nesse pedacinho é que entra a nossa codificação de teste que a gente está acostumado a lidar. É aqui que você converte o que o usuário entende como, nesse exemplo aqui, eu espero que a caixa de sugestão apareça. Aqui a gente vai converter, vai fazer o que a gente quiser, o código que a gente quiser, a validação que a gente quiser, para poder representar essa espera do usuário. Esses passos, ele esperando que a caixa de sugestão apareça. Então você pode dizer, eu estou utilizando um framework de testes que lá o Selenium e ele tem um método que permite esperar por um determinado tempo na página para que o elemento apareça. Você preenche isso aqui. Você cria o código para isso aqui. Então, aqui a gente
essa parte do código aqui é a execução efetivamente do arquivo que a gente criou. Então, se a gente fizer uma recapitalização bem, uma recapitalização, sei lá, bem rápida do que a gente viu até agora. A gente criou, analisou o que a gente tinha em mãos da aplicação, o contexto em que ela estava, o que a gente poderia fazer, verificou os testes que a gente poderia fazer e focando especificamente na parte de teste de comportamento, teste dirigido a comportamento, a gente fez toda a análise do que o cliente precisa ou quer como funcionalidade nova da aplicação, priorizou o que é que valeria mais, que traria mais retorno para a aplicação, para o projeto, no caso, quando eu digo aplicação, nesse caso é projeto, o produto. E aí, depois que você já tem a prioridade, você detalha essa prioridade, valida com o cliente novamente aqueles passos, os cenários. Ele pode dar sugestões de outros cenários. Eu tinha pensado numa situação, e aí vai detalhando a situação, você só converte para esse formato. E aí, depois que você tem isso, se você executar o Behead na lata, só com arquivo de configuração, não sei se na lata existe aí onde vocês estão, mas aqui quer dizer, assim, sem arrudeios, fazendo já diretamente aquilo. Se você só executar o Behead com o arquivo feature, com essa descrição que o cliente aprovou, você consegue, ele já te diz o que é que ele tem pronto para esses passos que você listou lá, e o PHP Storm tem autocomplete para isso, se eu não me engano. Você vai digitando, ele vai dizendo o que é que se ele já achar lá na classe. E o que ele não tiver, ele vai te dar o esboço já o esqueletozinho do teste para você só adicionar o que realmente é negócio da aplicação para você testar. O que é código de teste da aplicação que só você vai saber. Aí você que vai adicionar aqui. E você pode também, no caso, essa classe aqui que eu coloquei, Mink Contest, é a classe que traz esses métodos que ele já encontrou aqui nesse teste. Dado que eu estou na página tal, quando eu preencho um campo com valor, isso aqui ele já encontrou em uma classe de contexto. Então você pode estender essa classe, se você tem coisas que são comuns a vários pontos da aplicação, você pode ter ir estendendo a forma como você implementou esses testes, os detalhes, que de certa forma criar uma arquitetura do teste em si, dos testes, e reaproveitando o código. Não precisa sair copiando e colando em vários lugares, em cada arquivo de feature. Então você consegue estender a classe, você consegue adicionar seus testes personalizados para a sua aplicação, para as coisas que a sua aplicação faz e que são comum a vários pontos da aplicação. Você pode deixar um teste prontinho com isso e quando você botar a descrição dele aqui, o Behat vai encontrar lá na sua classe estendida, você configura, chega naquele arquivo de configuração, ele tem uma string que você coloca para dizer qual é a classe de contexto que você está utilizando, e aí pronto, ele vai identificando. Então, no final das contas, o Behat te dá as ferramentas para você só juntar de acordo com o que você precisa. Ele te dá a base, te dá alguns métodos, te dá o Mink para você expressar os desejos, os anseios do usuário como texto naquele arquivo, você consegue validar aquele texto com o cliente. Eu pesquisei agora há pouco, estava revisando algumas coisas lá na documentação, eu vi que era uma coisa que na época que eu fiz essa apresentação no início não tinha, agora já tem. Você consegue adicionar uma tagzinha para poder converter o arquivo para português. Então aqui ele está com os termos todos em inglês, aí você fala, pô, mas o meu usuário ele só fala português. O meu cliente lá, usuário não, cliente no caso, ele só fala português. Se eu for validar a feature com ele desse jeito, vai dar um maior trabalho, ou então vai ficar feio dizer um given que eu estou no diretório. Sair misturando tudo não vai dar certo. Tudo bem, você consegue converter, utilizar termos na linguagem que você fala normalmente, na linguagem que você vai apresentar para o usuário, desde que ela esteja lá, né? Tem que fazer essa checagem se, por exemplo, português brasileiro está lá. Se tiver, você consegue converter given para dado que o end para ir. E aí você consegue listar isso aqui em português, porque no final das contas, se a gente olhar aqui no exemplo, esse texto que ele lista aqui vai se tornar, vai aparecer na descrição do método que você está utilizando, que você está criando. Ele cria aqui como um string. Então não importa se está em português, se está em inglês, para o sistema, depois que ele entendeu, que ele identificou
os termos que ele busca aqui, a forma, o idioma que você colocou, se ele reconhece, se é um idioma que ele já reconhece, você pode botar a descrição toda em português. Então você pode fazer incluir as features com toda a descrição, com toda a validação em português, passar para o cliente, ele dizer exatamente isso que eu quero, e aí você roda o Behat e ele vai te dizer, ó, do que você me mostrou aí, desses arquivos de feature que estão lá na pasta, eu não consegui identificar isso, isso e isso. E aí ele vai listar e vai te dar aqui já os esqueletos, você vai juntar isso aqui lá no seu arquivo na sua classe context, e aí você vai incluir o seu teste personalizado. Então você consegue ir de um lado, de um ponto até o outro. Só que a mudança em relação ao TDD é que você não está mais naquela coisa de, eu vou validar que um método é true ou false. Esse tipo de teste você não mostra para o usuário final. Você não consegue, normalmente, a não ser que ele seja um desenvolvedor, você não consegue expressar que os seus testes estão funcionando ou tentar discutir isso aí com o usuário final. Mas com essas ferramentas você consegue converter isso, mostrar para ele a descrição do que ele está pedindo, validar que é aquilo que ele realmente quer e converter aquilo para teste. Então você consegue utilizar o Behat com outras ferramentas de teste, com PHP Unity, com ferramentas do Symfony. É só uma questão de adaptação mesmo, de você olhar a configuração de cada um, dar uma estudadinha, uma lida na documentação dele, na parte de configuração, quais são as tags que ele permite você configurar, quais são as configurações que ele permite você alterar. Você pega essas configurações, vê o que você tem à disposição no Behat, o que você tem à disposição nos outros frameworks de teste que você já utiliza, e aí você tem o melhor dos dois mundos. Você consegue validar com o cliente na linguagem dele, trazendo um ótimo resultado em termos de coisas que você está entregando para ele, e você consegue pegar aquela documentação, converter para teste e saber exatamente que ponto da feature ou do cenário que ele passou, que ponto que está falhando. E aí você consegue até conversar com o cliente se passou alguma coisa que vocês não perceberam em termos de detalhe de configuração que quando você discutiu com o cliente parecia óbvio, mas quando você foi implementar, quando você foi realmente testar, você viu que aquilo ali não ia ser tão fácil de desenvolver, viu que aquilo ali não ia ser tão viável para o usuário, o retorno ou o custo daquilo ali não ia compensar. E aí você pode voltar para discutir com ele. Você já consegue lá vou dizer termos novamente. Você já consegue de uma forma bem direta obter essa informação e já discutir aquilo ali com o cliente. Então a conversa fica mais fluida, você consegue é, mostrar o resultado de uma forma bem mais direta do que você simplesmente estar com toda aquela estrutura, com testes unitários, com testes funcionais, mas que o usuário final ele só vê a aplicação ou está funcionando ou não está. E se você simplesmente diz, o teste passou nessa parte, mas a gente não tinha validado corretamente um ponto. Na hora de você discutir isso com ele, você já vai ter esse trabalho de converter o teste, de pensar no que você testou, no cenário que você estava testando, converter aquilo ali para a linguagem que o usuário entenda para poder conversar com ele. Aqui não, aqui você já tem tudo pronto. Você só diz, esse ponto aqui, esse passo desse cenário, dessa history aqui dessa history que você estava fazendo. Esse passo aqui, ele não deu certo, ele ficou muito, tá sendo muito trabalhoso, e aí é realmente isso que você tinha em mente? Isso aí não é algo que está fugindo para o propósito da feature, por exemplo? Você pode discutir com o cliente. Considerando, voltando novamente àquela parte do contexto da aplicação, considerando que você tem essa liberdade de discutir com o cliente. Se você não tem de discutir com o cliente, você vai discutir isso com a pessoa acima de você, lá na hierarquia, com alguém que possa repassar isso para o cliente. Mas o fato é que você consegue usar essas ferramentas para poder ter essa conversão de valor esperado, valor agregado para código de teste. E aí, a partir disso aí, é só você colher os frutos. Não tem mais. Então, era isso que eu queria falar. Eu deixei aqui alguns links sobre as ferramentas que tinha preparado. Dessa vez, eu já consegui fazer tirei um tempo aqui, já tem uma estrutura básica desses testes, só vou adicionar separar os commits bonitinho e postar um repositório com alguns exemplos de como utilizar, de como configurar os commits separadinho, o que cada passo está sendo feito. Nesse commit aqui foi
a instalação do Behat, então ele adicionou esses pontos aqui lá no Composer. Esse outro passo foi a inclusão do arquivo, esse outro passo foi a alteração da configuração, e aí a gente tem alguns exemplos para poder vocês brincarem um pouco e verem como é simples, depois que você começa a... Eu sei que tem muitos termos, para quem nunca mexeu com isso, tem muita coisa junto aqui, mas no momento que você começa a dar uma olhadinha, não precisa nem se aprofundar no assunto. No momento que você começa a dar uma olhada em cada um deles, você vai ver que as coisas fazem sentido, que tem um nicho, um ambiente, um momento em que você pode utilizar isso. E aí, se for viável para a sua situação, é mais uma ferramenta que você pode utilizar para poder trazer esses bons resultados para o usuário. E é isso, pessoal. Obrigado pela paciência. Oi, Ediel. Oi. Tá me ouvindo? Cara, de novo, muito obrigado por compartilhar o conhecimento que você adquiriu aí ao longo da sua trajetória de desenvolvedor com o público da PHP Conference. Foi muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu gosto muito eu não tenho tanta habilidade assim de criar conteúdo o tempo todo, mas uma coisa que, se eu ver que tem retorno para o desenvolvedor, para o usuário, eu tento dar um jeito de tornar isso mais acessível, né? Tem algumas coisas que eu estou projetando aí, que eu tenho em mente, que no máximo no início do ano que vem aí eu tenho as novidades para lançar para a galera. Legal, cara. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Conta com a gente aí para compartilhar o seu conteúdo. É muito bom ser sempre você com a gente. E bom final de semana. Hoje à noite tem happy hour. Vamos em frente, tá bom? Se você precisar de algum link aí da transmissão, você me fala. Pessoal, muito obrigado.